Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, é porque estamos nas quartas de final da Sula contra o Fortaleza que o Dom Ramon não vai poupar, né? Amanhã teremos Corinthians com o time misto sim, e digo mais, com estreia entre os titulares. Mas não, calma meu jovem mancebo, que não se trata de Memphis, que sequer viajou para Fortaleza, aliás, deixou a estreia mesmo para o final de semana. Mas sim André Carrilho, que deve pintar entre os titulares depois de aparecer lá contra o Botafogo e fazer uma estreia bem discreta para não dizer outra coisa. Por outro lado, fiel, o Corinthians confirmou que Matheus Bidu tá fora desse jogo por conta do problema que ele teve, mas que também não é nada demais e que já deve voltar contra o Atlético Goianiense. Além dele, Ranieri também é outro, fora por desconforto no adutor, mas esse pelo menos não dá pra reclamar, porque mata qualquer chance dele entrar e estragar alguma coisa. Então, mantendo o esquema com 3 zagueiros e 2 atacantes, que foi o que o Ramon treinou nessa semana, o time que deve ir a campo amanhã, segundo o que foi apurado por alguns jornalistas, deve ter Hugo Souza, Félix, André Ramalho e Kaká, a zaga titular na minha visão, Fagner, Hugo, Martini, Charles e Coronado, Carrilho e Yuri Alberto lá na frente. Ah, e detalhe, o espanhol não foi inscrito na competição porque só podiam usar 3 trocas na lista que já estava lá. Então, para ele, sobra apenas o Brasileiro e a Copa do Brasil. Até por isso ele não será titular amanhã. Então, cara, sobra pra gente ter que aturar Yuri Alberto de novo, que da última vez que pisou por lá, por uma Sul-Americana, bem, não deixou as melhores lembranças, né? Mas é isso, fiel, o que tiver de ser feito amanhã, que façam, porque é importante mesmo só o jogo da volta, fechou? Bom, e como quem é vivo sempre aparece, ou costuma aparecer, depois de um bom tempo, a torcida finalmente teve algumas notícias da suposta contratação Palácios, que segundo alguns médicos do clube, teria avançado na recuperação de sua cirurgia, das duas, aliás, realizando trabalhos de fisioterapia em campo, ainda separado do grupo, claro, mas já é um avanço para quem pretende voltar ainda esse ano. Até porque, fiel, por mais que a expectativa atual seja para uma volta apenas no ano que vem, não está totalmente descartada a chance dele voltar ainda esse ano. Claro, duvido muito também que vão acelerar uma recuperação de meses pra jogar fora antes da hora. Só que assim, fora a ansiedade dele pra jogar, porque cara, 8 meses se recuperando ali, fazendo trabalho de fisioterapia não deve ser fácil, a comissão técnica também é outra que tá ansiosíssima pra ver ele jogar, porque só isso explica o Corinthians não ter contratado outro lateral esquerdo até agora. Pô, o Bidu veio dar certo há poucas semanas atrás, até então era o Hugo, que muita gente reclamava e veio reclamando desde o começo do ano. Então, provavelmente muita gente lá dentro confia no futebol dele e por isso estamos se virando com o que tem até ele voltar. Enfim, fico no aguardo desse dia, confesso que também tô ansioso pra ver esse cara jogar, pra ver se é tudo isso mesmo, né, porque ele nem veio com uma expectativa tão alta, mas só do tempo que tá fora já faz a gente esperar muito dele. Mas falar pra vocês, hein, se ele voltasse hoje assim, pro próximo jogo, eu não sacaria o Bidu desse time não, tá? Do jeito que tá jogando, pra mim é titular absoluto hoje, certo? Bom, logicamente depois da derrota pro Botafogo, fora alguns resultados da rodada também, que nem foram tão ruins quanto pareciam que seriam, né? As chances do Corinthians de cair pra Série B aumentaram para 60,7% segundo um estudo de matemáticos lá de Minas Gerais. O que pra mim, sinceramente, é muito alto, porque eles não devem levar em conta a probabilidade de cada jogo até o fim do ano. Pô, o Corinthians precisa de no máximo 6 vitórias e alguns empates, e daqui pra frente você tem Vasco, Atlético Goianiense, Inter em casa, aí tem o Cuiabá, o Criciúma fora, 2 clássicos que nunca dá pra prever um resultado, fora uma surpresa que pode acontecer, sei lá, contra um Grêmio fora de casa. Então assim, na minha visão, cara, tem muito jogo pra pontuar, não acho que seja tão grande a chance de cair, e mais, não tão levando em conta também o fator Memphis. Todo mundo aqui sabe, cara, que em praticamente todos os jogos do Brasileirão, o Corinthians teve pelo menos uma grande chance perdida, e depois ia lá e tomava um gol, ou era o gol do empate. Mas assim, praticamente toda vez, cara, alguém tinha uma chance clara que não aproveitava, e a gente tinha que vir aqui e reclamar que ou poderia sair com empate ou que perdeu 2 pontos. Ou seja, se o Memphis fizer a parte dele e ser a estrela que foi contratado para ser, ele vai diminuir e muito essa estatística do time que mais perdeu chances claras no Brasileiro que o Corinthians detém até o momento, se eu não me engano. E quem sabe, né, cara? Quem sabe não passa até da briga do mínimo de vitórias e figura ali na parte de cima da tabela para ficar um pouco mais animado pro ano que vem. É muito possível, cara, isso que eu nem tô falando de secar os adversários também, porque só de fazer a nossa parte já vai dar muito certo, fechou? Bom, e para aqueles que se especializaram em economia depois que o Memphis chegou no Corinthians, fiel, saiu uma notícia hoje referente à folha salarial do clube e como que ela ficou com a chegada desses reforços no meio desse ano, incluindo o holandês. Pois bem, ao que parece, a diretoria gasta hoje cerca de 22 milhões e meio de reais, incluindo tudo, tá? Salário, direitos de imagem, imposto, o salário integral do Memphis, não só o que o Corinthians paga para ele. Então, por ano, seriam 270 milhões de reais nessa folha, o que
faz, claro, com que esse time entre com tranquilidade pro top 3 dos que mais pagam no país, atrás apenas de Flamengo e Palmeiras, mais à frente, por exemplo, de Cruzeiro e Atlético Mineiro, que estão com um elenco bem robusto depois dessa janela. E outra coisa, ano passado, e isso não foi nem apuração, mas sim o próprio presidente falando, o Corinthians tinha uma folha salarial lá em novembro de 22 milhões de reais, tá? Praticamente a mesma coisa de hoje, e isso sem o Roger Guedes, que na época saiu na janela do meio do ano. Então aí você vê, o Corinthians antes gastava um dinheiro absurdo, assim como gasta hoje por mês, só que a maioria indo para jogadores em fim de carreira, ou sim um custo-benefício de falar, por exemplo, pô, pelo menos ele se paga, tá valendo. Não, cara, pelo contrário, grande parte ali já não se pagava mais. E hoje, pode ser que não seja o melhor elenco do país, com um custo-benefício mais atrativo, mas definitivamente não fica atrás do que tínhamos no ano passado. É uma grande evolução, pelo menos ao meu ver, né não? Enfim, dito isso, ainda acho que tem alguns jogadores nessa folha que estão só fazendo peso e que o clube tem que urgentemente negociar no final do ano, cara. Eu já falei aqui, Yuri Alberto e Pedro Raul pra mim estão fora ano que vem. Independente do que vão jogar até lá, pra mim já são jogadores descartáveis pra 2025, porque só neles você já vai ter uma economia de mais de 2 milhões de reais por mês. Então, isso é só o começo e espero que a diretoria faça uma nova limpa no ano que vem, fechou? É, mano, mais um pouco ele veste a camisa e já vai pra frente do CT, porque o cara já tá se oferecendo demais. O francês Kurzawa, de acordo com o All Sports, tá só esperando a resposta do Corinthians, já que ele aceitou todas as condições impostas para vir pra cá, incluindo o tal contrato de produtividade, com salário baixíssimo, talvez ali na casa dos 200 mil reais, só pra vir jogar aqui. Inclusive, teria conversado bastante com o Memphis nesses últimos dias e até se encantou com a recepção calorosa da torcida com o holandês. E isso sem falar no cara curtindo tudo quanto é publicação do Corinthians, põe música nos stories, o cara só tá faltando postar um vídeo com a nossa camisa, mas já provou pra mim que tá querendo vir pra cá, só que o Corinthians não tá muito animado com isso. Inclusive, uma informação do blog do Macedo sobre isso, que ele postou hoje mais cedo também, diz que neste momento o Corinthians não está negociando com nenhum jogador e que não deve contratar mais ninguém até o final da temporada, principalmente o Kurzawa, não faz parte dos planos da diretoria nem da comissão. Ou seja, o cara já não tem apelo da torcida, o Ramon e companhia não quer nem saber. Então, se o Augusto contratar, quem vai ter que bancar é ele. Por isso, é bem provável que essa história termine com um lindo e sonoro não pro francês e segue o baile, tá, fiel? Lembrando aquilo que eu falei, que se não trouxeram um lateral esquerdo até agora, é porque muito provavelmente confiam bastante no que tem aqui, certo? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!